Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, 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 web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube, Rádio CT. Se não for inscrito, já se inscreve aí, deixa seu like, que é para engajar esse vídeo, o YouTube entender que o conteúdo é maneiro e distribuir ele para mais pessoas, certo? Bom, já vai também compartilhando aí que hoje o programa está sensacional. Lembrando que toda semana tem conteúdo novo aqui e que vocês também podem sugerir pautas, pessoas para participar conosco, certo? E a gente ampliar cada vez mais aí essa rede de fazedores de arte, cultura e das pessoas que também aí estão envolvidas nos movimentos populares e sociais, tudo aquilo que demanda aí um bem viver, né? Tudo aquilo que é preciso para a gente ter um bem viver. Bom, recado dado. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o Gente Preta, que é um projeto contemplado por edital do Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos, idealizado por Osni Henrique, que é ator, diretor, professor e produtor teatral. Osni, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Meire. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui conversando com vocês hoje e trocar uma ideia sobre o Gente Preta. Vai ser um prazer para todos nós aí. Que legal, muito massa, muito bom ter você aqui com a gente, viu? E desde já, parabéns pelo projeto. E também o projeto, né, conta com a produção de Júlio Razek, que já é figurinha carimbada aqui. Ele é cantor, compositor e produtor audiovisual. Seja muito bem-vindo, meu querido, novamente, é nóis. Salve, salve, Meire! Agradecer mais uma vez aí pela abertura do espaço aqui, para a gente poder amplificar nossas ideias, amplificar nossa voz, tá certo? Bora de papo que vai render hoje. Uou! E também Edson Gori, que é ator, diretor, dramaturgo e professor. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que as pessoas vão assistir esse vídeo. Edson, seja muito bem-vindo. Olá, Meire. Olá, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite, gente. Muito massa. Bom, gente, foram gravados 5 episódios com personalidades de relevante conhecimento e experiência nas áreas que atuam, né? Que estão disponibilizados no canal do Gente Preta no YouTube. E Gente Preta tem como objetivo partilhar diversos saberes a partir de uma visão afrocentrada. Bom, gente, para dar início aí à nossa conversa, à nossa roda aqui, queria que vocês começassem falando quando que surge a ideia desse podcast e especialmente com essa temática, né? Quando que vocês pensaram aí o projeto? Como que foi esse início de tudo? Bom, na verdade, a ideia de reunir pessoas e personalidades e possibilidades pretas da nossa região já tem um tempo, hein, Meire? Já pouco antes da pandemia, já estava incomodado com essa ideia, já estava, sabe, aquela vontade, aquela coisa nascendo ali dentro. E eu já cheguei até a conversar com o Edson, acho que lá atrás, há muito tempo, né? E falei assim, cara, eu queria trocar uma ideia porque a gente sente que a nossa cidade, ela é muito expandida e ela tem os seus olhares muito voltados para fora e não tem esse olhar voltado para nós aqui dentro, né? A gente não se conhece, a gente não se conversa, a gente não se liga, né? As possibilidades artísticas e culturais são distintas, né? Principalmente falando de nós, né? Negros aqui, moradores, residentes aqui da cidade. E aí eu falei com o Edson e a gente
fez uma primeira reunião, uma primeira conversa. Eu acho que já era na pandemia, se eu não me engano, né? Isso foi bem no começo da Foi. pandemia, com uma turma, né? A gente convidou alguns professores, assim, o poste do dançarino e mais algumas pessoas para tocar uma ideia, para saber onde é que a gente podia se potencializar, né? Porque a gente vê muita carência para essa molecada nova, para essa molecada que está chegando agora, de direção, né? De referências, né? Então, e a gente tem essa obrigação de dar essa referência, de dar esse norte para essa turma que está vindo, porque a gente já está atuando na área, a gente já está trabalhando na área. A duras penas, mas a gente já está trabalhando na área, né? E a gente fez uma primeira conversa e passou o tempo, passou o tempo, passou o tempo. E aí surgiu a possibilidade de escrever o edital. Surgiu o edital, né? E aí o Universidade, né? Edson... Edital É, 5. exato. Aí o Edson falou assim, olha, abriu um edital aí, o que que você acha de escrever lá o projeto? Eu falei, bacana, vamos lá. Vamos lá. Aí eu troquei uma ideia com o Júlio, falei, olha, estou querendo escrever, tava pensando no nome ainda, não sei o quê. Aí eu falei, puxa vida, Black People, gente preta. Ele, não, vamos ser gente preta mesmo, gente preta mesmo. É nosso aqui. E a gente escreveu, mandamos energia pro espaço e fomos contemplados aí. Primeiro ficamos em suplente, depois acabamos subindo e começamos o projeto aí no começo do ano, né? Em março de 2023. E demais. E é interessante, né, você falar sobre isso, né, que nós somos muito, né, na verdade, isso a nível Brasil, nós somos a maioria da população, e ainda assim a gente precisa dessas referências porque a grande mídia, a gente sabe que, né, nós não estamos ocupando esses espaços na grande mídia ainda não, de repente, dentro de uma perspectiva de fazedores de arte mesmo, mas que, né, se sobressaindo e etc., né? A gente sabe que até Uhum. a novela, enfim, o próprio jornal, né? Tanto que a gente vibra quando a gente vê uma Maju Coutinho, a gente vibra quando a gente vê, né, agora uma novela com mais de 70%, né, de artistas negros, né, e negras, mas ainda a gente sabe que ainda é muito pouco, né? É uma novela, é uma Maju Coutinho e por aí vai, né? E aonde que está esses mais de 50% da população, né? Então, assim, acho que o Gente Preta ele veio para evidenciar muito isso, né? Eu tive a oportunidade de assistir os 2 episódios já disponíveis. E assim, eu só de falar eu já arrepiei aqui, porque eu tô lembrando dos conteúdos, assim, né? E, inclusive, Edson, eu queria falar assim que eu tô super absorvendo você lá, né? Fazendo, sendo essa pessoa que tá ali na comunicação, mesmo trocando essa ideia, muito legal. Fala pra gente um pouco como que tá sendo para você aí, né? Um desafio, eu acredito, né? Porque também muitas pessoas incríveis e é não misturar assim o emocional, porque eu já fico imaginando, né? Eu no primeiro episódio mesmo eu já estava assim, nossa, uma vontade de chorar já com algumas das falas, né? Como que tá sendo para você aí esse processo, né? Então, Meire, para mim, está sendo assim uma coisa extremamente gratificante, enriquecedora, né? E é um aprendizado, é um aprendizado. E daí é uma coisa muito interessante que eu nunca tinha feito, né, um lance de apresentador, né? Eu sempre tive uma coisa de palco, tal. Caramba. E daí eu procurei buscar uma identidade minha, uma identidade única, né? E principalmente que eu assisti vários, né, apresentadores e tal, e alguns deles sobressaíam ao entrevistado, né? A pessoa que era. Daí eu falei, não, não é esse caminho que eu queria, né? Eu queria estar ali com ela, dar uma breve pinçada, mas ela ser a principal, porque ela que vai ter aquelas coisas para falar, né? E, olha, foi assim, você falou de emoção, né? Em alguns momentos, até, tipo assim, quem me conhece,
Eu sou o senhor que dá furo, né? E eu dou muito furo, né? Muito furo. Eu troco nome, se eu vou. Eu sou o terror da cozinha, então eu bagunço tudo, né? Então, é, piada interna. Essa da cozinha é piada interna. essa Gente, da mas cozinha é assim, incrível. eu tô chocada, tá? Continua falando, mas eu tô chocada porque você está Eu até comentei isso, tá lá meu comentário fixado no primeiro episódio, inclusive, porque assim, tá fazendo com maestria, fez, né, as gravações com maestria mesmo. Mas fala mais desse processo. E daí, né, esses lances da fura, etc., eu tomo muito cuidado, mas não adianta, daí eu vou lá, e isso porque eu dou uma estudada, né? Eu dei uma estudada na pessoa, eu fiz ali o roteiro do que eu vou falar com ela, e do nada eu tenho um ato falho de trocar nome no meio da conversa, daí falei, como é que eu volto? E daí eu assumo esses detalhes, então isso é muito interessante, porque acaba sendo uma característica de quem conhece o Edson sabe, o Edson vai dar algum furo aí. E é isso, eu procuro ser o mais eu possível. Bom, olha, Só tá uma passando colaboração, batido, fala, Julião. só uma colaboração. Eu sou muito adepto desse ambiente caótico. O meu sonho ainda, eu ainda quero fazer um programa estilo Perdidos da Noite. Ah, muito bom. E isso diz muito sobre a minha idade. Isso diz muito sobre a minha idade. Perdidos na Noite, um programa que era do Faustão, que era A Band. caótico, extremamente caótico. Aquele primeiro, Ca- né? Tipo, eu lembro, por exemplo, tem uma cena que me marcou muito. Tá Legião Urbana vai tocar, e ele começa a conversar com o Renato Russo. E aí, Renatão, fala aí do disco, tal, não sei o que lá. E a galera passando o som ao vivo. Tem, 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 tá, 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 pom, pom, pom. E aí, beleza aí, galera, beleza, valendo, vamos lá, agora vocês, Legião Urbana. Aí os caras começam a tocar, aí os holds, a galera da equipe do programa na plateia, curtindo, pulando Ai, que atrás, delícia! com umas brejas na mão. Falando, mano, um dia ainda quero fazer um programa assim. Eu quero estar lá, me chama. Nossa, fechou? Que doido. A gente chegou a fazer isso com o nosso canto. Nosso canto com o do MC foi uma onda dessa, bem caótico assim, e era a proposta. Legal. Mas é que o Ed puxou o gancho aí dos furos e das falas, tal, Aham. não sei o que lá. É que eu sempre falei, não, mano, deixa fluir. Eu fui um dos que apoiou. Falei, não, mano, deixa fluir. Errou é o erro. O erro faz parte. Eu sou muito Aham. adepto dessa cauticidade aí. É. Eu acho que também fica uma coisa que não fica aquela coisa engessado, né? Aquela coisa muito pragmática, muito, sei lá, assim, né? Lida, robotizada, né? Até porque É, a gente tá falando de gente preta, né? Pô, é isso mesmo. É o é baile, é muito naturalidade, freestyle, né? Muito freestyle, vambora. justamente. Muito bom. E, Julião, fala pra gente como que está sendo para você esse processo, você, né, que já também, na verdade, todos vocês aqui, né, já são inseridos nas culturas e fazedores de culturas e fazem um monte de coisa, na verdade, como eu minimamente li aqui, né, na bio. Mas como que está sendo esse processo aí para você? Eu lembro que há um tempo, quando eu comecei com um programa, aqui comecei no CT na Cultura, você já me falava alguma coisa assim, poxa, ia ser muito legal ter um podcast para falar sobre a questão das pessoas pretas. Quando eu assisti os episódios, aí acabou que eu nem tive a oportunidade de conversar contigo sobre isso, né? Que aí a gente foi lá para aquela primeira gravação e tal. E aí agora, assistindo os episódios, eu me lembrei dessa nossa conversa, tipo, há bastante tempo, assim, você falando, nossa, Uhum. ia ser muito louco. E aí é isso, né? E tá acontecendo. Como é que tá sendo para você? Então, você falou dessa conversa que a gente teve, né? Olha só como o universo conspira, né? A energia vai Uhum. para o universo, né? Como os meninos falaram mesmo. O Osni colocou, né, que a gente estava suplente, e aí subimos, tal assim. E é aquilo, né, cara? Nunca é sorte, sempre é Exu. Ah, total. Eu sou muito desse princípio. Nunca foi sorte, sempre foi Exu. E aí, como eu compartilhei com você lá atrás, putz, cara, juntar a negrada para fazer um rolê e tal, assim. Eu tenho um grande amigo percussionista, o Denilson de Paula.
que também já me intimou lá atrás também para fazer um som. Falou, pô, Julião, vamos juntar a negrada para fazer um som aí, Julião. Tal, assim. Então, quero deixar registrado que essa proposta não... Quero aproveitar o momento aqui para deixar firmado que esse sonho não tá lá guardadinho, de juntar a negrada para fazer um som, para quilombar esse povo todo, para fazer um groove, fazer um batuque. Nossa. E aí, quando eles me convidam, foi um presente, né? Que eu recebi, assim, porque eu tava com esse desejo já. Sou muito adepto de podcast, eu sou viciado em podcast, né? Tal assim. E tem alguns afrocentrados que eu já acompanho. Tem o Parentalidade Preta, tem alguns que eu já acompanho. Afrofuturo, Angu de Grilo. Olha eu fazendo propaganda dos podcasts aqui. Mas tudo afrocentrado, tal assim. Eu falei, putz, cara, tem que fazer um nosso. Daí quando eles me convidaram, né? Eu falei, putz, cara, que presente. Então bora construir isso. E sobre essa coisa dos convidados e juntar pessoas, e aí eu faço o gancho com a provocação do Denilson, né? Porque a gente atua, né? Eu na música, com audiovisual, o Ed, o Osni, então não sei o que lá, mas a gente pouco se esbarrava, pouco se trombava. Os negros não trabalham juntos, é um troço muito doido aqui na cidade. Tem um monte de preto fazendo os rolês, então não sei o que lá, mas não se junta para fazer as coisas. Então, o Gente Preta ele vem também com essa provocação também, né? Inconsciente, subliminar, né? Ali nas camadas, mas também vem com essa provocação de juntar a negrada para fazer as coisas juntos, né? Porque a galera tá aí, tem um monte de gente fazendo coisa, mas juntar a negrada para fazer uma parada afrocentrada, pelo menos até onde eu sei, o Gente Preta é a primeira experiência aqui em São José, pelo menos, né? De fazer um trabalho afrocentrado com produtores artísticos e tudo mais, então assim, além do tema, né, Gente Preta, trazer convidados, né, também com esse perfil e como você colocou na introdução, a proposta, né, é trazer esse olhar afrocentrado, né, para qualquer tipo de tema, né, porque falar, Gente Preta, vai falar de racismo só? Não, a gente vai falar de saúde mental, mas com a visão afrocentrada. Vamos falar de turismo, mas com a visão afrocentrada, né? Então, a música, né? Temos a Cecília Militão, né? Que participou com a gente, também com uma visão afrocentrada de como é que é ser uma cantora negra, né? E assim vai. Então, todos os temas, porque o preto, né? A pessoa preta, ela pode abordar qualquer tema, né? Só que a diferença é que ela vai trazer uma visão afrocentrada, né? Então, o projeto está sendo muito feliz por isso. Muito legal. A própria Luciane, né, agora, assim, né, com essa ótica mesmo da saúde mental afrocentrada, né, achei muito interessante, assim, uma aula, assim, uma terapia, né, eu assisti o podcast com ela falando, aí até o Edson falou no final, eu falei, cara, ele falou que eu pensei em falar. Ela deixa, né, as pessoas, assim, tipo, só na fala, né, ela já deixa a gente, assim... Ela já faz uma terapia com a gente, só na conversa. Só na Incrível. conversa, gente, que incrível, que mulher. E assim, Osni, como é que você está sentindo aí? Como é que você está observando, né, a relação das pessoas, né? Como que tá chegando para as pessoas os feedbacks? Como que tá, né? Porque vocês falaram aqui bastante sobre essa questão, né, da gente não se aquilombar, né? Da gente acabar. Eu acredito que tem muito essa coisa de São José dos Campos ser uma cidade muito racista. A gente sabe, por mais que a gente, né, eu sou joséense, nasci aqui, embora, né, minha família, parte dela veio da Bahia, mas nasci aqui, cresci aqui. Eu nasci aqui. Não sei, pensei nessa música. E aí, e aí, mas ainda assim a gente sabe, né? E sem contar que o Vale do Paraíba em si carrega essa coisa, né? Aí muito escravagista, assim, né? A gente traz ainda, né? Uma região que demorou, né? Que foi uma das últimas a abolir a escravidão, entre outros aspectos. E aí São José dos Campos, esse polo tecnológico, uma cidade muito militarizada, aquela coisa toda, então tem tudo isso também, e a gente acabou criando, de repente, essa ferramenta de estar junto com os brancos para poder estar fazendo as coisas, porque se não estivesse com os brancos não ia estar fazendo as coisas, então, né? Então eu acho que talvez tenha um pouco a ver com isso, mas eu sinto que
não sei para vocês, aí eu quero que o Osni fale um pouco sobre isso, mas eu sinto que quando a gente faz as paradas, a galera lá vem e fala, nossa, sabe, eu fiquei, por exemplo, no meu caso, fiquei muito feliz com o projeto, saca? Entre outros projetos que a gente vai vendo que vai nascendo, que são projetos, né, afrocentrados mesmo, né, com essa perspectiva. E como que está sendo aí, assim, para a população preta, mas não só para a população preta, porque a gente sabe que esse discurso não pode, ele não deve, não precisa e não pode ficar só entre nós, né? Como que as pessoas estão recebendo o programa, o projeto? Olha, a gente fez os 2 episódios, né? Os 2 sábados, ainda tem mais 2 para vir aí. A resposta, porque a gente já criou o Instagram, criamos o Facebook, criamos a página no YouTube e a gente está soltando os cortes, soltando os episódios nessas plataformas. A resposta tem sido muito legal, muito positiva, né? Assim, e eu já vi comentários de muito necessário, excelente, potente, mas veio muita gente de fora acompanhando o Reels no Instagram, acompanhando as postagens, os stories do Instagram, assistindo até o vídeo. Já tem bastante visualizações dos 2 episódios, a gente tem acompanhado na plataforma lá. Muita gente de fora mesmo, com outros projetos, com outras possibilidades, apoiando e incentivando o projeto. Temos muitos apoiadores aqui na cidade, assim, muita gente que falou, putz, cara, legal, bacana, né? Mas ainda assim a população negra ainda não assiste. É uma coisa, eu não consigo explicar, eu não consigo falar para você, determinar um motivo pelo qual talvez a informação não esteja chegando, mas ela vai chegar. Talvez a dinâmica de informação entre as potências, né? Ou a gente no teatro, ou a gente na música, ou a gente na dança, porque a gente sabe que existe essa galera espalhada para todo lugar. Então, a gente tem que fazer com que a discussão chegue neles, né? E fazer com que todo mundo se entenda, né? Como, opa, peraí, eu também faço parte disso, né? Eu sou o pontinho amarelo aqui, mas eu faço parte desse contingente aí, de mais de 50% da população negra barra preta, né? E eu preciso me inteirar do que está acontecendo aqui na nossa cidade. A gente precisa fazer esse elo, tipo, cara, eu curto ali a galera do hip hop, o hip hop vem curtir um teatro aqui. Vamos curtir um jongo lá, vamos curtir uma dança aqui, vamos curtir um balé ali, né? E saber que dentro dessas possibilidades tem gente fazendo. E eu acho que quando a gente conseguir fazer essa ligação, o projeto ele tende a ganhar corpo e aí as pessoas começam a se enxergar dentro do projeto, né? Muito incrível. Que acho que é o mais importante. Muito bom você falar sobre isso. Inclusive, quando eu fui lá, né, te atormentar no Instagram, vamos lá conversar no programa. Pelo amor de Deus, tem que falar sobre o projeto. Foi porque eu realmente, assim, eu vi que tem uma galera que está assistindo, como você falou, mas senti falta também de muitas outras pessoas ali e de uma vibração e tal. Então, fica aqui até essa problematização mesmo, e esse puxão de orelha na galera que de repente vai nos assistir aqui, porque a gente fala tanto, não tem, e quando tem, não valoriza, não vai compartilhar, não vai assistir, não vai passar para outras pessoas, porque é um papo que não é para as pessoas das artes apenas, isso é um papo de vida. Então, sua mãe é preta, seu pai é preto, né? Seu filho, é muita coisa, primo, famílias, né? Gerações, amigos, amigles, né? Enfim, de modo geral, eu acho que é questão da gente compartilhar mesmo, né? Até porque é uma ferramenta de conhecimento para a gente também tomar posse do nosso lugar, né, enquanto cidadão de direito, né? Acho que é muito maior do que um projeto de amigos, de pessoas que a gente, né, quer bem e tal. Uhum. Não, gente, e assim, assistindo a gente tem essa reflexão, primeiro episódio mesmo. A gente vai deixar um pedacinho aqui logo mais, mas no primeiro episódio, para as pessoas terem uma ideia do que a gente está falando, quem ainda não assistiu, terminando aqui, vai assistir. E eu lembro que eu fiquei assim maravilhada, porque assim eu desconhecia, até coloquei lá também, desconhecia diversas coisas que foram faladas e coisas que a gente precisa saber, né? Sobre a nossa região, sobre o nosso estado, né? Enfim, uma série de coisas que você fala, gente, e como assim, né? E que vai sendo tirada da gente, que se a gente
permitir é isso, né? Eles vão mesmo se apropriando e a gente vai ficando para trás. Então, assim, não é só falar, né? Ai, tá faltando, tem que ter, e aí quando não tem, não dá atenção, fica difícil, né? Então, eu acho que, dito isso, né, puxão de orelha dada, a gente podia assistir um pouquinho aqui com o pessoal que está em casa e a gente volta, faz mais uma rodada de ideias, pode ser? Tá Show. bom? Então, Fechou. Show. solta aí um pouquinho pra gente, produção, gente preta. Mas quando eu criei o projeto, eu era uma estudante de história, formada técnica em turismo, dentro de uma biblioteca que me mostrava toda a população negra do Vale do Paraíba e sua movimentação. E tinha lá uma rota de fuga, em que os negros fugiam das fazendas de café do Vale do Paraíba, usavam o trem, tinham parcerias, até porque tinham negros também dentro da estrada de ferro, né, trabalhando no transporte ferroviário, iam até a Estação da Luz. Da Estação da Luz se escondiam por um tempo no bairro da Liberdade, que antes de ser um bairro oriental, é um bairro preto, e agora, inclusive, corrigiram essa semana essa discrepância, porque agora se chama a Liberdade África-Japão. Finalmente, por causa do movimento negro, por causa da luta do povo preto ali, de dizer, não, esse lugar, né? Que tem uma ligação, então, com Cambuci, né, ali? Exatamente, Lava Pés, ali do lado agora da estação tem a estátua da Madrinha Eunice, que foi a fundadora da Lava Pés, a primeira escola de samba de São Paulo, né? O bairro do Cambuci, que era um bairro de parada de tropeiros, né? E quem eram esses tropeiros? Eram negros, eram homens escravizados ou não, né? Então toda essa cultura tropeira que o Vale do Paraíba tanto ostenta é feita por gente preta. Aí, gente, falei para vocês. E, ó, isso aqui é só um pouquinho do que tá rolando, né? Como a gente falou, foram só 2 episódios ainda ao ar, tem bastante coisa para tá acontecendo ainda. Então, o vídeo na íntegra, a produção tá colocando pra gente na descrição desse vídeo. Então, acabando aqui é dever de casa. Já vai lá assistir e já manda para geral também. E não é para mandar só para preta e preta, não. Manda para todo mundo, entendeu? Todo mundo tem que ver, porque é conteúdo. A gente está falando de papo de vida, né? Então, é uma coisa que tem que ser para geral mesmo. Aproveitar só e dar um recadinho para vocês que vocês se conectam conosco pelo canal do YouTube aqui, também pelo nosso Spotify. Se vocês não forem inscritos, se inscreva aqui também, porque é sobre isso também. Vamos valorizar o que a gente tem aqui na cidade, né? Esse programa, ele tem esse intuito mesmo da gente poder conseguir conhecer um pouquinho mais a fundo os projetos, os artistas da nossa cidade, que às vezes a gente está sempre trabalhando, a gente não consegue bater um papo e saber das coisas mais a fundo. A gente às vezes se conhece há tantos anos, mas não consegue, né, interagir, porque está sempre trabalhando, fazendo show, fazendo coisa, fazendo teatro, faz isso, faz aquilo. Então, aqui é esse momento que a gente tem para trocar uma ideia, certo? E se inscrevam também, se conecta com a gente nas nossas redes sociais. A produção está colocando o link aqui no rodapé, está colocando nossa arroba aqui no rodapé e o link na descrição. E se inscrevam também nas redes sociais do Gente Preta e dos nossos convidados. Também está aqui no rodapé e também está na descrição desse vídeo. Então, ó, tarefa de casa hoje está dada. É sobre isso. Gente, para a gente fazer mais uma rodada aqui, eu queria que vocês falassem para mim, aí pode ser de forma livre, ou cada um de vocês, né, falar. Vocês acham, tá alcançando, assim, vocês alcançaram ou estão alcançando, e aí isso eu não estou falando de visualização, não estou falando de pessoas, porque eu acho que vai muito mais além, né? Eu acho que quantidade não é qualidade, e também não tem a ver com essa coisa da gente mesmo se sentir, né? Enfim, às vezes você, né, eu que canto, Júlio, né? Enfim, vocês também que são do teatro e tal. Às vezes você faz lá uma apresentação para 3 pessoas, já aconteceu comigo. E, gente, eu fazia a apresentação da vida, assim, tipo, incrível, entendeu? E às vezes tá, tipo, lotado e nem sempre tem a mesma energia, né? Como que vocês estão sentindo a energia agora de tudo isso que está acontecendo? Como está sendo para vocês? Bom, eu vou falar rapidinho, porque senão eu vou ficar falando demais aqui. Eu Fica à acho vontade. que a gente... Eu vou falar pelo meu feeling, né? Meu sentimento.
A gente atingiu uma qualidade de pessoas para o programa que me satisfez assim de uma maneira muito grande, né? Porque desde a nossa primeira reunião, né, no primeiro bate-papo e tal, e a gente, meu, e aí, quem que a gente vai convidar? Um monte de ideia, um monte de gente, a gente fez um monte, a gente fez listas e listas e listas e listas, e a gente falou assim, não, para. A gente precisa ouvir primeiro para depois pensar em quem chamar. E aí foi a ideia de, meu, vamos reunir uma galera e vamos trocar uma ideia e saber o que esse povo quer falar e quer ouvir, né? E aí, a partir daquela conversa, Forte. Foi foi, maravilhosa. cara, Nossa. foi assim, meu, agora a gente tem um caminho. A gente sabe para onde ir e as pessoas que a gente quer ouvir. Então, os convidados foram frutos daquela nossa conversa, daquele nosso bate-papo. Por isso que eu fiquei muito feliz e muito satisfeito com quem veio e com as pessoas que estiveram presentes para falar com a gente. Legal. Que Eu mais? também, tipo, eu posso dizer isso, principalmente, como é que a gente pode falar, né? Aquela, né, da Solange, aquele primeiro momento da Solange foi uma aula mesmo. Foi uma aula, então as pessoas não não estarem acessando na quantidade, né, que a gente quer que esteja, mas a gente está fazendo um trabalho legal e as pessoas estão começando a capturar, né? E a gente sabe que isso é uma coisa um pouco mais lenta, mas os que estão, mas já está um número considerável e legal, está sendo muito prazeroso, né? Entendendo? É que, por exemplo, agora há pouco eu estava conversando aqui com vocês, dando uma olhada. Às vezes a pessoa vai lá e dá um like. Eu não estou querendo que a pessoa dê um like na minha página do Instagram. Eu quero que ela vá assistir aquilo que a gente está fazendo, né? E isso é muito interessante. Agora, o Osni falou dessa qualidade. É uma pena que a gente ficou com uma vontade de fazer mais e mais e mais, né? Venham mais, mais. Porque tem muita coisa para falar, muita pessoa, né? Muitas pessoas querem se expressar e eu acho que tem que ser uma coisa viralizada mesmo, sabe? E é isso. Muito massa. Júlio. É, Então, o Osni fez referência, né, àquela primeira, ao piloto, já dando um Uhum. spoiler aqui, né, porque a gente gravou 5 episódios, mas o primeiro que a gente gravou, que inclusive a Meire estava presente, né, o primeiro, ele vai ser o último. Foi um troço muito doido que a gente brisou e que deu Muito certo. mesmo. Pra gente foi bem legal. Porque como o Osni colocou, fizemos uma lista. Então, assim, e depois a gente parou tudo e falou, não, vamos chamar uma galera para, né? E aí, putz, ter Luciana Brown, né, Luciane Correia, Valentina, Nossa. maravilhoso, Jéssica Salles, Ah, maravilhoso. Então, assim, sabe, uma galera muito Washington, massa. né? Washington, então, Washington, assim, verdade. sabe, pô, o Washington velha escola, É. então, assim, das antigas, total, assim. Então, foi muito especial aquilo ali. Aquilo que rolou na roda ali, na primeira conversa, que será o último, né? Aquilo ali foi muito especial. Aquilo ali foi um rolê muito Sem doido. spoiler, mas com spoiler. Emocionante. Emocionante, cara. Foi um troço de lavar a alma mesmo, então, Foi. assim. Então, aí a gente se fortaleceu, né? Porque a gente estava meio que com uma certa, não digo insegurança, mas a gente precisava de alguma coisa para aterrar, né? E aí, quando a gente fez aquela conversa, aquela roda, a Tá tateando, né? gente, né? Aí, quando a gente fez a gravação do piloto, a gente, como é que se diz? A gente pegou aquele espaço e transformou num terreiro. O Simas, o Luiz Antônio Simas, ele usa muito essa linha de raciocínio da gente transformar os espaços em terreiro, né? Que o terreiro não é só lá, né, no lugar em si, no terreiro de candomblé, na tenda de umbanda, tal assim, mas tem vários outros ambientes que a gente pode transformar também num terreiro e trazer o axé para aquele terreiro. Então, quando a gente se junta lá no Bola de Meia
a negrada toda, né, cara, em roda, tal, assim. Então foi uma forma de trazer um terreiro ali, né, trazer o axé, né, para a gente iniciar os trabalhos. Então foi especial demais. Então, e aí o que veio a posteriori foi só a reverberação daquele primeiro encontro. E aí a Solange maravilhosa, né, cara, a Luciane, tá, todas as outras convidados e convidadas, tal assim. E sobre essa ideia que o Ed colocou, né, de querer gravar mais, tal assim, eu assumo, já dando um outro spoiler, que essa formiguinha já tá coçando a gente já, para dar continuidade Aham. no Gente Preta, segunda temporada aí. Eu ia perguntar isso. Ai, que maravilha. Já Vai tá ter que coçando, tal ter. assim. É claro que tem a questão da limitação financeira, porque não tem como, né? A gente só conseguiu levar a cabo o podcast porque teve um financiamento, né? Mas a gente está pensando aí maneiras aí de viabilizar uma segunda temporada do Gente Preta, porque foi especial demais. É isso, ocupar os editais, Está né? sendo, Porque está sendo especial demais. Porque é isso, a gente preta tem que estar nesses editais aí, a gente tem que, né, já passou da hora né, da gente estar ocupando esse espaço aí também, que a gente sabe que a gente ficou fora dele por muito tempo, deles, né, por muito tempo. E aí agora vem Paulo Gustavo aí, tem uma série de coisas acontecendo, e é a gente acessar mesmo, né? E brigar mesmo, assim, olha, né? Tem que ter números, a gente tem que estar em peso, entendeu? É isso, né? Porque senão o negócio fica solto aí, e a gente sabe que, né, tem uma parcela muito grande de pessoas, né, nas artes de modo geral, pessoas pretas, Uhum. fazedores de cultura, que muitas vezes não acessam os recursos de editais, por exemplo, mas quando tem a possibilidade de estar num projeto como esse, ou projeto de pessoas pretas, tem a oportunidade de acessar de certa forma não, Uhum. Sim. totalmente, né, falando, porque daí você vai Isso. estar acessando aquele recurso também, então, assim, incrível. Gente, antes da gente aqui encerrar, eu já quero, né, agradecer muito vocês, mas eu queria perguntar o que que a gente pode esperar, né, dos próximos episódios, né, que vem por aí e tal, enfim, dá para falar alguma coisa? Olha, o próximo episódio, se eu não me engano, o terceiro, com a Cecília É. Militão, que foi, assim, uma coisa, uma simpatia, sabe? É uma luz mesmo, assim, a Cecília Militão. Foi uma luz, ela iluminou o estúdio, foi maravilhoso. E depois nós tivemos aí o Valdo e a Rosa, né? Que são dois moçambicanos, bailarinos, que estão no Brasil e que trouxeram bastante conhecimento também dessa dinâmica africana, né? Essa troca de cultura, dessa troca de saberes, assim, falou muita Justamente. coisa E que a uma gente nem imaginava, simpatia. uma simpatia Ah, maravilhosa, assim, então vai ser bem bacana, vai ser bem legal, e aí, pessoal, acessa lá, assiste, tá bem gostoso, tá bem legal. que legal. E não só assiste, né, gente? Compartilha, que é importante também Partilha compartilhar para isso. que a gente faça ampliar a rede mesmo, né? Para mais pessoas ter acesso, né? Porque quando a gente vai num lugar ou come um prato que a gente acha legal, a gente não fala para as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, olha, fui em tal lugar maravilhoso, ou comi isso aqui, come também, que é bom. É a mesma coisa, é a partilha, né? E eu acho que isso também é ancestral e a gente Justamente. precisa, né? A É, gente precisa, enfim. Gente, eu não, agradecer vocês. viu, Pode Meire? falar, Osni. Eu só não posso esquecer de falar para as pessoas, esperem o quinto episódio. Ele vai na íntegra, vai ser uma porrada, vai ser muito legal. Foi o Vai ter, quinto vai ter Julião episódio. chorando, vai ter Julião chorando. É isso, gente. Não percam o quinto episódio, mas não percam episódio nenhum. Lembrando também que está disponível. Vai ficar disponível, gente, os Vai ficar episódios? Sim, disponível. Vai Ah, vai. ficar isso é disponível. importante, porque daí foi meio que o Edson falou aqui, as pessoas às vezes elas vão vendo, vão vindo, é tudo um processo também, né? Eu acho que nós é uma É forma de mais um ir trabalho de campo. reeducando, também reeducando, a gente começar a ter outros olhares, a gente entender o quão é importante a gente se apropriar
da nossa cultura, desse conhecimento ancestral, desse conhecimento, né? Enfim, então é isso, e a gente se sentir pertencente mesmo, e é isso. Eu faço votos de vida longa ao projeto e que venham muitos e muitos outros também. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais aí, desde já deixar o programa aqui de portas abertas e falar que eu tô fã demais, né? Sou suspeita para falar, mas tô fã Obrigado. demais. Muito bom mesmo, assim, parabéns e obrigada, né? Eu que agradeço aí, agradeço imensamente a oportunidade, Meire e Evoé, né? Ao programa, ao projeto, ao Síntese na Cultura, maravilhoso. Foi um prazer enorme estar aqui. Só gratidão. Muito obrigado, Meire. Foi assim, gratificante. E lembra que eu falei que eu sou o senhor Furo, né? Eu estou aqui tentando entender por que na minha tela está escrito Osni Henrique. Eu estou na minha casa, ele está na casa dele. E eu olhei aqui o nome de todo mundo, só o meu que saiu trocado. Mas você entendeu ou tá sem entender ainda? Estou sem entender, mas de boa. E daí, esse sou eu. Então, muito obrigado mesmo. Eu passei a reunião toda, falei, caramba, por que meu nome não está ali? Mas é Mas isso. na hora que o programa Obrigado. for pro ar, vai estar aqui o seu nome bonitão. Pode ter certeza que o Fischer aqui, do pessoal da nossa equipe, vai dar um talento legal e vai deixar o nome de todo mundo. Mas essa daí Tá joia. foi demais. Obrigada pela presença, Edson. Estou aprendendo muito Imagina, que isso. contigo. Muito bom. Meire, só tenho a agradecer mais uma vez, parabenizar você também pelo seu trabalho aqui à frente, né, do CT, né? Já te acompanho de outras histórias, de outras travessias, né? E te ver à frente do CT é muito especial para a gente também. Quero deixar isso, né, gravado aqui. E, poxa, agradecer pelo espaço, esse espaço que amplifica, né, as vozes, né, não dá voz para ninguém, ela amplifica as vozes que já existem, tá certo? Tá fazendo Gente Preta, tá sendo muito especial, né? Como já foi falado aqui, assistam os episódios, que tá muito bacana, compartilhem, tá certo, Gente Preta? Acesse as redes sociais do Gente Preta, para poder compartilhar também, comentar lá também, tá certo? E aguarde que vai ter aí Gente Preta segunda temporada. Uou! Tô vibrando para isso. Gente, agradecer mais uma vez e agradecer vocês também que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos, certo? Assistam muito, compartilhem muito. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando aqui também, toda semana tem conteúdo novo e eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e até lá. É nóis, tamo junto. Muita axé. Viva Gente Tchau, Preta. tchau, gente. Tchau, tchau.